Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Para a abertura dos nossos trabalhos, faremos a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Página a ser lida, o estudo, página 11, estudo número 1, ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, 2 Timóteo 2,7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que seu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho da janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Quem considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Que assim seja, graças a Deus. Companheiros, amigos, faz tempo que não nos vemos, não é mesmo? Mas tudo passará, né? A lição desta noite nos leva a refletir muito. Certa feita, numa colônia espiritual, se realizava uma grande reunião a fim de programar os maus tempos que estariam chegando. O cristão da nova era precisava começar a reencarnar para estar num mundo de transição igual a esses que estamos vivendo agora, com condição de divulgar, difundir, praticar e exercer o grande trabalho de mudança mental da humanidade. Uma das criaturas queria reencarnar num grupo não muito grande e perguntou ao mentor se todas as tarefas eram grandes e gloriosas e se ele estava pronto para aquela tarefa. O mentor lhe respondeu não haver tarefas maiores umas das outras. Todas as tarefas são importantes, todas. Há tarefas realizadas em nível de planetas, outras em nível de nações, outras em nível de cidades. Há outras em nível de agrupamento e outras através dos mentores. Há tarefas de recesso extraordinário do lar e da família. A tarefa que não podemos mudar, que é a tarefa com nós mesmos.
mudança de foco íntimo de cada um de nós, mudando o homem velho para o homem novo. Deixar para trás todos aqueles vícios e defeitos que viemos arrastando através de séculos. E hoje são eles que estão nos incomodando, são eles que estão trazendo essa dor que estamos sentindo neste momento de dificuldade e de transição. Portanto, queridos, muitas vezes esperamos uma grande tarefa para realizarmos. E, no entanto, a tarefa maior é a que nos diz respeito a nós mesmos, que nós nem sequer estamos nos dedicando. É a tarefa do próprio lar, da família, da dignidade, de honrar o lar que nós temos, de realmente sermos um exemplo, não nos deixemos levar pelo canto da sereia, pelas cores que o mundo nos apresenta, tal qual como se fôssemos crianças, entrando no shopping center e observando as lojas de guloseimas. Não saberíamos o que queríamos, mas queríamos tudo ao mesmo tempo. É preciso tomarmos um rumo e imprimir o rumo às margens de nossas vidas. Escolhermos um caminho e fincarmos realmente um ideal em cima deste caminho e irmos em frente. Porém, essa é a grande tarefa e o crescimento de cada um fazendo assim que a sociedade, o meio ambiente, a nação, o planeta como um todo, cresça e evolua. Feliz aqueles que podem compreender a verdade, porém, muito mais felizes serão os que já compreenderam. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo. A live é às 7h30 da noite aqui no horário dos Estados Unidos, de Nova York. Mas vocês vão poder estar vendo isso aqui qualquer hora, então. Um olá geral para vocês. Muita saudade de estar com vocês juntos, conversando, abraçando bastante. Como diz a Simone Espírita, gosta pouco disso, né? De se confraternizar. E pedindo a Deus sempre, né? Para que nos mantenha na calma, nesse momento importante que a humanidade está passando, de isolamento social e um momento de você mergulhar internamente. Então isso é muito bom. Vejo por esse lado também. E hoje a ideia é eu expor para vocês um pouquinho do que eu vi sobre o tema de como se proteger dos maus espíritos. Esse foi um tema proposto, né, pela diretoria do Centro Amor e Caridade aqui de Orlando e não poderia ser mais apropriado até para o momento que a gente está passando agora, só para, como na nossa vida espírita, nada por acaso. Cada vez que eu vivo, cada vez que passa os dias, passam os segundos, eu vejo que cada vez isso é mais e mais verdade. É impossível refutar isso já na minha vida. Eu posso dizer isso, que é impossível refutar de que
nada acontece por acaso. Eu tô aqui falando para vocês sobre um tópico que para mim é muito interessante. Aliás, todo o estudo espírita é muito interessante, mas principalmente para agora, para esse momento de angústia, de isolamento, de depressão, é um momento em que esse tema, pelo menos para mim, veio me trazer muita coisa, veio me trazer informação e sempre, né, que a nossa doutrina é especialista nisso, trazer o alento, trazer a consolação, para que a gente passe por esse período turbulento, mais necessário, e que a gente saia do outro lado muito melhor, ou nesse plano ou no outro plano, mas que possamos sempre aprender com tudo que o nosso Pai nos manda. E para começar a falar desse tópico sobre como se proteger dos maus espíritos, eu queria, antes de mais nada, conceituar o que é o espírito. E essa palestra ela foi baseada praticamente toda no Livro dos Espíritos, e com algumas pinceladas que eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo e também do livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade. Então, iniciando, né? O que é o espírito? E, no caso, Kardec perguntou isso na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, na questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos responderam: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, nós somos, né, como é dito também no Livro dos Espíritos e por Kardec, nós somos influenciados todo o tempo pelos espíritos. Podemos ser influenciados de forma boa ou de forma má. E eles estão, né, rodeados, sempre rodeando a gente. Rodeados não, eles são rodeados por outros espíritos, mas eles sempre nos rodeiam a todo momento. E são eles que realmente influenciam em muito a nossa vida, de forma que a gente nem imagina. E no caso que a gente está conceitualizando aqui alguns pontos, uma outra pergunta que me veio na cabeça também e estava respondida, por incrível que pareça, na próxima pergunta, logo em seguida, era com relação a isso. Eu me questionava muito antes, de onde é que os espíritos vêm, né? Então, aqui ele fala na questão 77, Kardec: se os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus. E a resposta é a seguinte: são obras de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. E qual foi o intuito de trazer essa pergunta agora? Porque quando você fala de maus espíritos e você vai de novo na definição do que é Deus para a gente, para os espíritas, não tem muita lógica concluir ou ter a ideia de que os espíritos vêm de Deus, diretamente de uma parte de Deus, porque se fosse isso, esses espíritos seriam perfeitos desde o começo, perfeitos em termos evolutivos, já seriam plenos. A gente não precisaria passar por toda essa caminhada que a gente passa para que a gente colha os benefícios da evolução. Então a gente já viria perfeito
E assim, na minha opinião, seria acho que meio chato. Eu já vim com tudo pronto. Então, nós somos criação de Deus. Somos filhos dele. Mas criação de Deus. E continuando até na outra questão aqui, 77. Desculpa, 79. Pulando a 78 e indo para 79. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Ou seja, o nosso papel aqui realmente é evoluir com uma característica que Deus nos deu, uma liberdade chamada livre-arbítrio, onde você escolhe qual caminho seguir. Isso não ocorre se a gente fosse só matéria, que a matéria é um elemento inerte, ele não evolui. Então, esse elemento, ele normalmente só toma a vida, toma a consistência, né? No caso, quando se une ao espírito, que é o nosso corpo. Então, o nosso intuito é evoluir. E beleza, se a gente tem que evoluir, será que Deus já criou logo de começo, né, aqueles seres, os decaídos, né, que o pessoal chama, que as outras religiões e na própria cultura do homem denomina-se demônios, e foram criados já os anjos, seres elevadíssimos, que estão sempre ajudando Deus? O que é falado então na questão 133 do Livro dos Espíritos ainda? E aqui ele está abordando a parte da encarnação, para que a gente possa responder como é que esses espíritos são criados. Então a pergunta é: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, se você já nasceu, foi criado, desde o começo você sempre trilhou o caminho do bem. A gente seria do mesmo princípio que foi dito no começo, em relação a gente fazer parte já de Deus, ou vir de Deus diretamente. E a resposta é: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, para a gente evoluir, ou para a gente ter essa definição de espírito bom ou espírito ruim, somente cabe a nós realizar o nosso trabalho. E esse trabalho ou esse plano está todo mapeado na nossa consciência, que é o plano de Deus no nosso mundo aqui. Então cabe a gente evoluir, né, querer se tornar melhor e evitar esses maus espíritos. Mas um pouco antes da gente começar a definir os graus dos espíritos, voltando àquela parte de demônio, na questão 131, existe essa pergunta no Livro dos Espíritos: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Os espíritos respondem: se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados?
Se há demônios, eles se encontram num mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Ou seja, o que os espíritos estão falando aqui, que os demônios estariam entre a gente. E são esses homens que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Ou seja, até em algumas, vamos dizer assim, algumas interpretações, alguns estudos, chega a essa conclusão que se existisse realmente um demônio, que fosse um ser que a gente olhasse e soubesse combater ou pudesse quantificar ele, isolar, até seria mais simples até de lidar, porque esses demônios que são citados no nosso mundo geralmente são produtos das sombras que carregamos dentro de nós. E trabalharmos essas sombras faz parte da nossa evolução. Os que melhores trabalham, os que melhores acolhem, mais avançam. E em cima disso, que também foi feita a questão 96 de Kardec para os espíritos. Aqui Kardec fala: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E a resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, como a gente tá conversando aqui e a gente está vendo, depende de cada um, depende de cada indivíduo, a sua evolução, o querer ser bom espírito ao invés de ser mau espírito. Ou seja, essa proteção já inicia no nosso burilamento, na forma de como a gente encara o nosso caminhar, tá? Porque, assim, eu vou passar aqui pelas ordens, tudo dos espíritos ou como são classificados, mas dando uma resumida, ou até adiantando um pouquinho, nós podemos ser os bons espíritos ou nós podemos ser os maus espíritos. Então, nós temos que sempre tomar cuidado com o que a gente planta, para ter certeza que a gente vai colher uma coisa boa no futuro. E voltando aqui no caso a sequência, já sabemos então que existem diferentes ordens. E a próxima pergunta, a 97, ela fala se as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado. E a resposta é que não, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, no caso, nós vamos estar organizando em 3 grupos. Só que, como é dito aqui, o limite, ou a passagem entre a classificação é distinta, são 3 ordens, mas você vai pelas características gerais e que cada um tem uma certa nuance em termos de ser ou mais então, e como eu estava falando antes, por eles serem ilimitados, eles são classificados, né, apesar de serem limitados, são classificados em 3 principais ordens. A primeira, de espíritos perfeitos, serão colocados que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Na segunda ordem, né, que são chamados os bons espíritos, são os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina.
E a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os que ainda se acham na parte inferior da escala. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, mais que lhes retardam progresso. Eis o que os caracteriza. Ou seja, eles são o foco, assim, no meu caso, eu me classifico como sendo imperfeito, quase passando para segunda ordem, vamos dizer assim, porque tenho vontade sim de praticar o bem todo momento. Quando o meu time perde, eu não xingo mais ninguém. Quando alguém me fecha, eu não me refiro mais à progenitora, do condutor ou à profissão dela, no caso. Então eu me porto de forma, vamos assim, mais civilizada. E não para ficar bonito, mas porque realmente me faz bem, me faz me sentir melhor. Então eu acredito que ainda tenho muito sim da imperfeição, quase indo para a segunda ordem, mas ainda muito espírito muito imperfeito ainda. E aqui no item 100 do livro dos Espíritos, ele coloca, eu cito um pequeno trecho aqui no começo do item 100, que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de se despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Ou seja, é uma coisa que, como foi dito no começo, não tem limites, né, bem definidos, ou limites rígidos, mas a gente tenta aqui, no caso, o Kardec tentou classificar em 3 ordens principais para facilitar o nosso estudo, para facilitar a nossa própria visualização e ver em que parte do caminhar a gente está. E aqui no caso, no item 102, dentro da terceira ordem, ele coloca a 10ª classe, que são os espíritos impuros, são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o que conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo sucumbir nas provas por que passam. Ou seja, eles ainda estão muito, vamos dizer assim, cegos e até materiais em termos de como serem mais, entre aspas, poderosos ou possuírem mais influências. Eles ainda se ligam na parte do olho por olho, dente por dente, e eles vão sempre querer, no caso, revidar tudo aquilo que eles sofreram. E é por isso que lhe causa o retardamento do adiantamento. Ou seja, não que eles estão regredindo, mas que eles vão demorar um pouquinho mais para chegar num plano superior. E esses mesmos espíritos, quando encarnados, os seres vivos que eles constituem, se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, o roubo, né? A hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, os mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importante da categoria social que pertençam e o verniz da civilização. Não os forra ao opróbrio, no caso vergonha pública, e a ignomínia, desonra extrema. Ou seja, eles
sentem o prazer ou entre aspas, né, a alegria fazendo o mal. E como foi dito anteriormente, eles só vão se retardar, não vão poder evoluir. Só que é esse ponto, né? No caso, aqui ele citou os espíritos desencarnados e quando eles estão no mesmo plano. Ou seja, a pessoa quando passa para outro plano ou quando ela nasce aqui, ela não vai se transformar de uma hora para outra. Se ela é um espírito mau, ela vai continuar com essa carga. Se ela é um espírito bom, ela vai trazer os bônus com ela. Então, é uma coisa para se pensar também em relação à própria proteção de mau espírito. E como a gente tem aqui na questão 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. A resposta dos espíritos que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Ou seja, se você está envolto num ambiente pesado e se sente bem, você está naquele nível de evolução e você vai conviver com esse tipo de pessoas ou espíritos. Ou seja, a sua proteção é nula, porque você está no mesmo nível. Ali foi dito também que os espíritos maus eles tentam fazer o mal com os espíritos, com as pessoas de bem. Só que se essas pessoas do bem, elas têm a vibração boa, elas procuram a evolução moral e não se deixam cair facilmente, né? No caso, você vai evoluindo, vai melhorando. Então, o próprio mal não chega perto a ponto de te prejudicar. Lógico, você pode sofrer alguma consequência, você pode ter um problema, um obstáculo, mas a tua própria preparação, o teu próprio modo de viver ou de encarar a vida vai te ajudar muito com relação a como esse mal vai te influenciar. Então, isso acho que é uma das principais lições que a gente tem que tentar incorporar para que você não se sinta vítima, não se sinta o injustiçado, porque o nosso Pai maior, ele é justiça plena, ele é bondade infinita, misericórdia infinita, amor total. Infelizmente, nada do que aparece no nosso caminho é culpa ou causado por alguém sem que nós não tenhamos um pouco de relação ou um pouco, não de culpa, mas de envolvimento na situação. Então, é um ponto para se pensar e reavaliar como é que você anda, como você está, como você quer ser. Isso tudo influencia demais o seu escudo protetor. Mas tudo bem, temos esse nosso papel. Mas e que tem aquela fé extrema e que vai pedir, por exemplo, para os seus anjos, né? E uma das questões que existe aqui que está no Livro dos Espíritos, a 128, é feita a seguinte pergunta por Kardec: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins,
formam uma categoria especial da natureza diferente da dos outros espíritos? E a resposta, não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Ou seja, são espíritos que também foram criados ignorantes, iguais, só que souberam aplicar melhor o seu livre-arbítrio, escolheram os caminhos mais saudáveis. E quer queira, quer não, por mais injustiçado, como eu disse anteriormente, vítima a gente se sente, se a gente parar para pensar, mesmo naquele momento em que você se encontra sozinho ou mais desesperado, você sempre vai ter a opção de fazer a coisa boa ou fazer a coisa ruim, e pelo atalho mais fácil, ou talvez pelo caminho mais longo, mais correto. Então cabe a nós sempre analisarmos esse tipo de situação e rever conosco mesmo, com a ajuda do nosso Pai e desses espíritos superiores que sempre nos acompanham, de que forma proceder ou qual seria a melhor forma de seguir adiante. E além disso, né, além de contar com esses anjos que são nossos irmãos mais evoluídos, qual outra forma qual ferramenta, né, que temos para que a gente seja um pouco mais protegido? Muitas pessoas acho que pensam que, dependendo da situação, ou melhor, independente da situação, por ser com ela, se ela pedir, né, para os anjos, tudo bem. Então, se a gente principalmente orar com fé, tudo se resolve. Será? Acho que na atual circunstância, no atual momento de evolução da humanidade, é nos permitido pensar um pouquinho mais além e ver que, tudo bem, aquela pessoa que se arrependeu, que se converteu, ela foi salva. Mas se fosse assim, eu acho que seria muito injusto com quem praticou uma vida inteira de coisas boas, que sempre quis o bem, que sofreu pelos outros. Aí citando novamente, como a gente sempre faz, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Buda, todas essas almas, no caso, iluminadas e que vieram trazer algo pra gente aqui. Será que é justo eles, por terem feito a bondade a vida inteira, serem equiparados ou colocados no mesmo patamar que uma pessoa que fez o mal a vida inteira, fez o mal, praticou o mal, e que no final fez uma oração, falou que se arrependeu e se redimiu e está no mesmo degrau? Eu creio, assim, a vida nos ensina que por mais que a gente estude, por mais que a gente preste atenção nas coisas, a experiência e a nossa forma de viver é a única para cada um, e todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo tem um caminho a trilhar. A gente pode acelerar, como eu disse anteriormente, se a gente optar pelo bem, ou pode ir mais devagar se optar pelo mal, mas o caminho é de cada um. Então, onde é que está a justiça de Deus nesse caso? Né? Por isso que, assim, a oração, que é citada inclusive
tem um capítulo, uma parte, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo somente dedicada às preces, às orações. É uma ferramenta, assim, não diria, acho que é mais que indispensável até, é uma ferramenta essencial para o seu dia a dia, para o seu viver. E esse tipo de atitude no orar, que acho que é o mais importante, é você se arrepender ou rever e querer evoluir. Não se tornar um ato mecânico, não fazer o ato mecânico e achar que está tudo bem. Acho que isso é o principal. E uma das coisas também que durante esse estudo, né, a gente viu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o capítulo de coletânea de preces espíritas, a gente viu que no item 83, que é prece pelo obsediado, a prece ocupa a parte superior da página, os 3 parágrafos, uma coisa mais sucinta. Ou seja, a vítima, né, o que está sofrendo a ação do espírito mal, entre aspas, ele tem uma prece de 3 parágrafos. Agora, a prece pelo espírito obsessor, pelo espírito mal, é composta de mais de uma página. Ou seja, por que para a pessoa que seria boa, a gente só tem 3 parágrafos? E para um espírito mal, que está fazendo o mal, a gente tem 1,5 páginas praticamente de prece. E eu vejo da seguinte forma, eu vejo que quando Jesus veio para cá, veio para o nosso planeta, encarnou aqui, ele vivia no meio das pessoas que necessitavam mais. Ele vivia ajudando aqueles que realmente estavam necessitados. E acho que isso mostra no Evangelho segundo o Espiritismo que uma das formas também de se proteger é você querer o bem desse espírito que te atinge. Que assim, como a doutrina nos ensina, ele está com você ou está te atingindo não por acaso. Existe uma relação entre vocês, existe alguma ligação ou uma ação e reação que foi realizada ou nesse plano, ou nessa vida, ou em outra vida, na qual vocês precisam se resolver. E sendo que você seja a pessoa que tem um pouquinho mais de visão, ou que esteja mais tranquila de coração, é obrigação dessa pessoa que está mais tranquila auxiliar e ajudar mais ainda essa pessoa que está em dificuldade, ou esse espírito que é, entre aspas, o espírito mal. Acho que até por isso essa diferença na composição das preces. E para finalizar, né, porque assim, a doutrina ela não prega um banho de sal grosso, utilização de cristais, você ter um amuleto, um patuá com você. Mas ela prega uma coisa ainda mais poderosa, que é você falar com você mesmo, para que você seja o seu próprio escudo desses espíritos maus, sendo que todos nós somos espíritos, todos nós temos esses defeitos, senão nós não estaríamos aqui na Terra. E por estar aqui, nós temos que acolher a nossa sombra e sempre aplicar o que foi dito, o que foi deixado aqui pelo nosso irmão maior,
e citado nos outros evangelhos, mas aqui eu peguei do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Ou seja, temos sempre que estar atentos e não somente orar, mas realmente olhar para os nossos atos. Lógico, existem casos ou situações em que a pessoa realmente está muito necessitada, ela não tem como se ajudar sozinha, que são os casos materiais que a gente cita, por exemplo, um acidente, uma parada cardíaca, um próprio coronavírus que te ataca o pulmão, ou uma obsessão mais forte, uma dor de cabeça que não para, mas que não tem nada físico relacionado. Existem ajudas para todas as situações, e essa ajuda normalmente é dada ou fornecida de acordo com o merecimento e com o andar ou com o nível que essa pessoa está. Por isso que essa proteção contra os maus espíritos é uma proteção que, para mim, vem de dentro para fora. É a tão famosa reforma íntima, que é você acolher a sua sombra, saber que você tem defeitos, identificar e saber trabalhar com elas, com cada uma delas, para que elas sejam uma alavanca ou um impulso no seu caminhar para Deus e não um obstáculo. E citando um último trecho aqui, que é em seguida do Evangelho de Mateus, o outro versículo, o próximo versículo, em 26:42, capítulo 26, versículo 42, em que Jesus diz: e afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. Se tivermos que passar pela dificuldade, se tivermos que sofrer esse assédio desse mau espírito, que saibamos, antes de tudo, que tudo está no plano do Pai para que a gente melhore, que não há intuito disso se tornar uma coisa negativa nas nossas vidas, mas que tudo que acontece com a gente é para o nosso evoluir, e é para a gente passar da nossa felicidade parcial ou relativa que a gente tem aqui, para a felicidade plena junto ao Pai, a partir do momento que a gente adquirir o status de espírito perfeito. A caminhada é longa, mas nós temos todas as ferramentas ao nosso dispor, e espero daqui a um tempinho poder encontrar com vocês, ou vocês me ajudando, ou eu podendo ajudar um pouco vocês nessa caminhada, para que a gente seja sempre refletindo, né, o que o nosso Pai sempre quis pra gente, que é a felicidade, refletindo o nosso amor na vida e caminhando sempre de cabeça erguida, independente do que está acontecendo com a gente, sabendo que tudo isso é para nossa evolução. Que o nosso Pai esteja com vocês sempre e a todo momento, e que Ele vai estar, lógico, e que a gente perceba isso sempre. Graças a Deus. Obrigado, gente. Olá, pessoal. Espero que tenham todos gostado da palestra de hoje. Realmente foi muito edificante. Eu queria agora convidar a todos vocês a refletir um pouco.
a pensar e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aquele que nos dá tantas forças, especialmente em momentos como o de agora. São esses os momentos em que lembramos da espiritualidade e que vem também nos lembrar da reconexão com o Pai. E por isto, eu convido a todos para essa prece. Então, aqueles que se sentirem confortáveis em suas casas, se ajeitem na cadeira. Se tiver aquele copo de água, prepare já, para que nós possamos orar e rogar ao Pai. Então vamos lá, fechando os nossos olhos. Pai, se bendito, Senhor. Nós vos louvamos e agradecemos, ó Pai, pelo vosso amor. Amor esse infinito que nos envolve, que nos protege, que nos guia e ilumina, Senhor. Dai-nos, Pai, sabedoria e discernimento para que possamos, Senhor, dentro das nossas qualidades, dentro dos nossos desejos de elevação, que possamos, Senhor, seguir a vossa palavra, nos afastando de tudo aquilo, Senhor, que nos é pedra de tropeço, de atraso. Ilumina-nos, Senhor, o caminho da elevação, o caminho da sabedoria, do serviço, o caminho, Pai, do vosso abraço. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que hoje se encontram, Senhor, em leitos de hospitais, que se encontram, Senhor, perdidos no erro, na escuridão, na ignorância. Abençoe-o, Senhor. Abençoe, Pai, aqueles que vibram no medo, porque ainda não veem em Ti, Senhor, um reservatório de forças que renovam, que inspiram, que ilumina a todos. Abençoe-nos, ó Pai, a santa caminhada em que nos dispomos, que nos dispusemos a caminhar nesta encarnação. Dá-nos força para que possamos superar a todos aqueles desafios que colocaste em nosso caminho para nosso progresso. Abençoa, Senhor, a toda essa família, a todas as nações. Abençoa, Senhor, a todas suas criaturas, o planeta. Dai-nos, Pai, a vossa bênção. E certo, Senhor, de que contigo carregamos o vosso amor em nosso coração e que discernimento que precisamos para a nossa caminhada nos foi dado. Agradecidos pela espiritualidade que nos ajudou neste dia de hoje com nossos trabalhos. Nós agora, Senhor, pedimos autorização para encerrar as atividades de hoje. E assim, também de corações elevados aos céus e de pensamento no Senhor Jesus Cristo, nós pedimos também a todos aqueles que querem nesse momento
receber as dádivas do Senhor através de um passe. Eu peço que se preparem e que neste momento peço para que todos os passistas também se preparem. Para que possamos doar todas essas vibrações, todo o amor que nós tivermos no coração, a todos esses irmãos que estão agora em posição de recepção do nosso passe. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, é com muita felicidade, com muito orgulho e com muitas saudades de todos que agora damos por encerrados os trabalhos do dia de hoje. Fiquem em paz, se cuidem, sigam as instruções das autoridades, mantenham-se por enquanto isolados e com fé no Cristo, porque Ele sim nos renova as esperanças, nos traz a felicidade e nos lembra de tudo aquilo que nos aguarda no porvir. Que assim seja. Fiquem em paz.